A verdade é que nós precisamos viver uma vida sem rivais. Oi, gente, como vocês estão? Eu tirei um tempinho aqui do canal para dar uma descansada, né, depois do final do ano, para poder curtir ali alguns momentos com a família, colocar as coisas em ordem, poder pesquisar também mais temas para trazer aqui para vocês e também intensificar a minha rotina de leitura, né? Esse ano a gente começou um plano de leitura bíblica, depois eu vou gravar um vídeo melhor explicando sobre ele, mas nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre um livro que eu terminei de ler, que já fazia um tempinho que eu tava lendo ele, né? Até porque ele tem 247 páginas, então eu acabei demorando um tempinho, né, pra terminar de ler ele. Mas antes disso, né, queria desejar um feliz 2025. Deus tem falado muito comigo no final do ano, muito comigo. Passei por experiências, assim, muito significativas. Deus tem me mostrado coisas, assim, que Ele não tinha me mostrado antes, né? E falou muito comigo sobre mim, sobre algumas lutas que a gente passa, por que a gente passa. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Então, que 2025 possa ser um ano de muitas experiências com Deus, que cada um de nós possamos, né, cada vez mais nos aproximar do Senhor neste ano, que a gente possa sair da nossa zona de conforto e realmente buscar dar o nosso melhor para Deus. Que 2025 seja o ano da gente adorar mais, da gente ler mais a Bíblia, da gente orar mais, da gente se entregar verdadeiramente para Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, espero que o seu 2025, além de ser um ano de muitas realizações, que possa ser um ano incrível para você desfrutar de todas as bênçãos, de toda a glória, que a glória do Senhor possa te envolver nesse ano. Mas sem mais delongas, o livro que eu queria trazer para vocês hoje é Sem Rivais, da Lisa Bevery. Gente, desculpa se eu tiver errado a pronúncia. Melhorar o meu inglês ainda é um projeto que tá aí no papel, mas se Deus quiser logo vai sair do papel. E esse livro é incrível. Eu ganhei ele na EBD, né? Uma amiga minha, ela ganhou o livro, na verdade, por frequência na EBD, mas ela falou assim: ai, Bianca, eu tenho muitos livros já, você não quer ficar com ele? Então ela me presenteou e ainda era bem perto do meu aniversário, acho que foi um dia depois do meu aniversário, e ela me presenteou com esse livro e, sem saber, me fez um bem muito grande. Esse livro é incrível, a autora ela é incrível e ela é esposa de um autor muito famoso, que é o John Beverly. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E os dois são um casal incrível, né? No livro ela conta um pouco sobre algumas coisas que eles passaram enquanto casal. Eles também já cuidaram de uma igreja, né? E os dois são autores cristãos e isso é muito importante. E ela é dos Estados Unidos. Ela também foi autora do livro Despertar da Leoa e Mulheres com Espadas. Então, assim, o livro tem uma escrita, assim, muito gostosa de você ler. Ele te prende mesmo ali, prende a sua atenção no livro. E ela fala, né? O livro fala sobre as experiências que ela teve com Deus, que ela teve uma experiência muito incrível com Deus, assim, sobre o Espírito Santo ministrando no coração dela sobre como Deus nos ama. Porque a gente está muito acostumado, né, a ouvir que Deus ama a todos igualmente, mas não é verdade. E no livro ela conta essa experiência que ela teve, de Deus falando para ela como Ele nos ama realmente, e também ela fala sobre a rivalidade que existe em diversos setores da nossa vida espiritual e da nossa vida, assim, pessoal, né? A gente como pessoa, no nosso dia a dia. Ela fala sobre a rivalidade entre mulheres, a rivalidade entre homem e mulher na questão ministerial. Ela fala sobre a rivalidade entre o amor e o medo. Então são temas, assim, muito interessantes que a gente às vezes não para pensar, que às vezes a gente cria rivais pra gente, mas a gente não precisa ter rivalidade nenhuma, porque Deus nos ama de maneira única e especial e fomos chamados para algo, né?
aqui nessa terra. Deus nos criou, nos formou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe, porque Ele queria nos usar de alguma forma nessa terra. Então, cada um vai ser usado de uma maneira e não precisa ter rivalidade. Não precisa ter rivalidade com seu esposo, com a sua esposa. Não precisa ter rivalidade no ministério com os irmãos. Não precisa ter rivalidade entre mulher, você mulher com outra mulher. Não é preciso disso, porque Deus nos ama de maneira única e especial. Então esse livro preencheu meu coração. Fala muito sobre autoestima. É um livro muito importante assim mesmo. Ela foca bastante na linguagem voltada para as mulheres, ministerialmente falando. Mas eu recomendo esse livro também para os homens, né? Porque traz muitas coisas importantes assim sobre rivalidade, que é importante conhecer, que é importante saber. Então é um livro assim incrível que eu recomendo para vocês. Eu vou falar algumas partes aqui, ler para vocês algumas páginas que eu destaquei para trazer para vocês. Então aqui um trecho da página 16, ela diz assim: existem forças muito reais que sussurram insinuações mentirosas que assaltam sua mente, sua vontade e suas emoções na esperança de fazer com que você se volte contra si mesma e depois contra os outros. É difícil escapar das mensagens e mensageiros que nos dizem que não somos bons o suficiente, jovens o suficiente, inteligentes o suficiente, rápidos o suficiente ou ricos o suficiente. E aqui na outra página, na página 17, ela diz assim: é hora de assumir seu lugar neste mundo. Vamos expor as mentiras e distrações e descobrir quem realmente somos. Então, igual eu falei, ela fala muito sobre autoestima, sobre a gente não duvidar do nosso chamado, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, porque o mundo, a sociedade vem todos os dias para nos atacar, o inimigo vem para atacar nossa mente, falando que nós não somos capazes, que nós não somos suficientes, que o que a gente faz não é bom, mas na nossa simplicidade e naquilo que Deus confiou nas nossas mãos, nós temos que estar dispostos a fazer, mesmo que o mundo nos critique, mesmo que as pessoas digam que a gente não vai conseguir, e até mesmo que a gente não tenha um apoio direto da nossa família, das pessoas que estão próximas de nós, mas nós temos que ter a certeza que Deus tem um chamado para cada um de nós e que nós devemos executá-lo, procurar executá-lo com excelência, porque é para Deus que a gente está fazendo, né? Então, esse livro é muito, muito riquíssimo, assim, fala muito sobre a autoestima, como eu falei, da gente ter a certeza da nossa identidade em Deus, né? Que nós temos que estar preparados para ocupar o nosso lugar no mundo, que é sermos filhos de Deus e procurar executar o chamado que Ele entregou nas nossas mãos. Agora vamos para outra página. Aí aqui também na página 19, né? É interessante que ao longo do livro, ao longo dos capítulos, ela vai trazendo trechos da Bíblia para reforçar, né? Isso que ela está dizendo. Então aqui na página 19 ela fala assim: o primeiro passo em conhecer sua identidade está em descobrir quem você é para Ele. Em 1 João 3,1, a Bíblia nos dá uma visão de como Deus nos vê. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. 1 João 3,1, na versão A Mensagem. Então, é incrível a gente imaginar como Deus nos vê, como Ele nos ama. A gente nunca pode se esquecer disso. E nesse final de ano eu tive uma experiência com Deus em que Ele me mostrou quem eu sou para Ele. Porque eu tinha muito problema assim com autoestima, né? De achar que o meu chamado não era tão importante assim, ou de que eu realmente tinha um chamado. Comecei a duvidar, entrando dúvidas no meu coração, que o inimigo vai colocando para nos paralisar. E Deus me deu uma visão, né? E Ele me falou, uma visão do inimigo falando comigo. E Ele falava assim: eu quero te matar, eu quero acabar com a sua vida, né? Por isso que ele coloca, ele explicando porque ele coloca tantas inseguranças e angústias em mim, e o inimigo falando assim diretamente pra mim: eu quero acabar com a sua vida porque eu sei que você vai ser uma boa esposa, você vai ser uma boa mãe, e eu quero acabar com você. E isso assim foi bem marcante pra mim, porque depois disso que eu vi que o inimigo vinha atrás de mim, né? Tentando me matar de todas as formas.
E Jesus fazia assim colunas, sabe? Para eu ir subindo e o inimigo não me pegar. Então, toda vez que o inimigo tentava me derrubar, Jesus segurava minha mão e me fazia ir subindo, subindo, degrauzinho por degrauzinho. Foi uma visão assim muito linda que eu tive. Foi incrível assim ter essa experiência. E ali Deus mostrou quem eu sou para ele. Por que que o inimigo me ataca tanto? Porque Deus sabe do meu futuro. Que eu tô me esforçando para ser uma boa serva de Deus, uma boa esposa e futuramente uma boa mãe. Então, essa experiência assim foi um choque de realidade para mim, porque a gente às vezes fica pensando, nossa, como será que Deus me vê? E Deus nos vê como filhos, ele nos ama de maneira única e especial. Então, não deixe que as dificuldades, que as vozes negativas, que o inimigo fique colocando coisas na sua cabeça, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito para você. Deus te chamou para fazer a diferença neste mundo, para ser luz. Então essa é a maneira que Deus nos vê. Deus nos vê de maneira única e especial. Ele sabe o potencial que nós temos para seguir na caminhada cristã e fazer a diferença. E aqui na página 20, ela conta, né, a experiência que eu contei para vocês, do Espírito Santo falando para ela como que Deus nos ama. Então aqui, ela fala assim: quando eu estava adormecendo, ouvi o Espírito Santo sussurrar: eu não amo meus filhos da mesma forma. Chocada, me sentei na cama. De onde veio esse pensamento tão blasfemo? Eu desabafei. O Senhor tem de nos amar da mesma maneira. Caso contrário, não seria justo. Meu protesto foi respondido assim. O Espírito Santo respondeu para ela assim: eu não os amo igual. Igual implica que o meu amor pode ser medido, e eu garanto a você que ele não pode. Da mesma forma, significaria que meus filhos são substituíveis ou intercambiáveis, e eles não são. Meu coração não é dividido em compartimentos. Ninguém pode assumir o lugar de outro ou tirar alguém do meu coração. Entenda, eu não amo meus filhos igualmente. Eu os amo de maneira única. Então, pra gente ver essa riqueza que o livro traz, porque a gente nunca para pra pensar nisso, né? Na nossa correria do dia a dia, as coisas que a gente fala, a gente nunca para pra pensar, nossa, como será que Deus me ama? E Deus nos ama de maneira única, não é igualmente. Porque se a gente for pegar um pai e uma mãe que tem mais de um filho, por exemplo, cada filho vai ter sua personalidade, o seu jeito de ser, vai ter aquele que é mais bravinho, vai ter aquele que é mais quietinho, vai ter aquele que é mais manhoso, e os pais têm que tratar cada um de um jeito diferente, porque cada um tem uma personalidade. E Deus com a gente é da mesma forma. Pode reparar testemunhos de pessoas que falam, nossa, Deus falou de uma forma comigo um pouco dura, mas porque Deus sabe que se falar assim com a pessoa, ela vai entender, né? Ela vai obedecer. E da mesma forma, se Deus falar de uma maneira mais branda, mais tranquila com outra pessoa, a pessoa vai acatar o conselho de Deus, a correção de Deus da mesma forma. Então, ele nos ama de maneira única e especial, porque, igual tá aqui, o amor de Deus não pode ser medido, né? Falar que o amor de Deus é igual para todos, você tá colocando o amor de Deus num patamar que pode ser medido. Então, o amor de Deus vai até aqui, por todos. E não é assim. O amor de Deus não pode ser medido. Então, ela traz coisas assim pra gente pensar que são incríveis, coisas que a gente não para pensar sobre, né? Aqui na página 87 também, ela traz algo muito importante, que ela fala sobre a gente buscar afirmação, a gente buscar reconhecimento em coisas e pessoas, quando na verdade aquilo que a gente precisa a gente só encontra em Deus, né? Então ela fala assim: para ser honesta, não existe uma pessoa sequer que possa preencher completamente o vazio da afirmação em sua vida. Não existe conquista de uma vida, lista ou prêmio que possa escrever com certeza as palavras que somente Deus pode gravar em seu coração. Amada, bela, valorizada, intimamente conhecida, minha. Então ela fala que às vezes a gente busca afirmação, a gente busca, né, reconhecimento em pessoas e coisas, a gente busca preencher um vazio de afirmação na nossa vida que a gente vai ser preenchido apenas por Deus.
Apenas Deus vai poder preencher isso em nós. E muitas vezes nós esquecemos disso, né? A gente fica procurando em pessoas, em coisas, mas na verdade é só Deus que vai preencher isso na gente. E ela também fala: qualquer coisa que você faça que alimente uma rivalidade irá corromper a sua força. A comparação é o ladrão da alegria. Então ela também fala sobre a gente ficar se comparando com outras pessoas, com a realidade de outras pessoas, né? As redes sociais fazem muito isso com a gente, né? De fazer a gente ficar se comparando. Nossa, aquela pessoa foi viajar hoje, eu nem viajei esse ano ainda. Nossa, aquela pessoa comprou aquela bolsa cara e eu não consigo comprar ainda. Mas toda vez que a gente faz isso, a gente tá corrompendo a nossa própria força. A gente tá negando quem a gente é. Tipo assim, a gente não precisa comprar a bolsa mais cara para ser uma pessoa importante. Tudo bem que você não conseguiu viajar esse ano, mas ano que vem pode ser que você consiga. Então, é a gente não ficar se comparando, porque cada pessoa tem uma realidade diferente da nossa, tem histórias diferentes. E quando a gente se compara, a gente acaba negando a nossa história, a gente acaba desrespeitando tudo aquilo que a gente construiu, a gente acaba negando quem a gente é para Deus. Que não são coisas, não são situações que acontecem que vão provar o nosso valor. O nosso valor tem que ser provado em Deus, o nosso valor tem que estar em Deus. E a partir do momento que a gente entende isso, que a nossa identidade, o nosso valor está em Deus, as outras coisas, tipo, se tornam fúteis, sabe? Porque você acaba vendo que, se eu tô em Deus, se Deus me ama, se Deus me valoriza, se a minha identidade está totalmente firmada em Deus, por que eu vou me preocupar com as outras coisas? E não vão ser coisas, pessoas, situações que vão abalar a sua vida espiritual, que vão te abalar, vão te fazer desistir, entende? Então isso que ela traz é muito incrível. A comparação é o ladrão da alegria. E é muito importante a gente refletir sobre isso todos os dias e não ficar se comparando. Então, ela é fantástica, essa autora é incrível, eu super recomendo. Se você puder ler também os outros livros dela, é incrível, gente. Aí aqui na página 122 também, ela vai falar sobre a gente estar abertos, né, para os outros, para receber as outras pessoas, né, para a gente não se isolar diante das circunstâncias, para a gente poder amar o próximo, para a gente estar ali prontos a amar como Jesus ama, né? Então ela fala assim na página 122. Aprendi que fechar a porta para outros se traduz em portas fechadas em nosso futuro. Sempre que tentamos nos isolar dos outros, corremos o risco de nos excluir. Corações abertos abrirão portas e receberão outros de braços abertos. Deus enviou Jesus na esperança de que ninguém fosse deixado de fora. Faça o trabalho duro com o seu coração. Guarde o bem em vez de guardar o que você acredita ser a sua posição. Muitos querem ser um líder, mas ser alguém que exerce alguma medida de influência é uma espada de dois gumes que corta de ambos os lados. Sempre haverá pessoas que amam você, mas não a conhecem. Também haverá aqueles que a odeiam, mesmo que não a conheçam. Esses são espectadores. Eles não são seus rivais, mas observam a luta. Moisés cresceu com Faraó. Então ela fala da gente ao mesmo tempo, né? Estar aberto para deixar que pessoas entrem no nosso coração. Mas ao mesmo tempo vai ter pessoas que nos amam, mesmo sem nos conhecer, e pessoas que nos odeiam sem nos conhecer também. E que a gente não pode criar rivalidade com essas pessoas, porque ela deu até o exemplo aqui. Moisés cresceu com Faraó. Se a gente pegar lá na Bíblia, né? Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo. E o que isso fez com Moisés? Fez ele crescer em persistência, em amar o próximo, em se importar com o povo e clamar a Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia do teu povo, né? Então, várias vezes Moisés foi lá falar com Deus, né? Tem até uma parte muito impactante que Deus fala: vai você até a terra, né, prometida. E Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não irei. Se a tua presença não for conosco, eu não irei. Então, ele não quis abrir mão do povo, né? E aquilo acabou movendo o coração de Deus para que Deus também tivesse misericórdia do povo. Então, que a gente não crie rivalidade diante das pessoas que nos odeiam, das pessoas que nos machucam, mas que a gente tenha a mente aberta, o coração aberto para aprender com essas pessoas e crescer com elas. Toda vez que alguém nos criticar, que a gente possa mostrar a outra face, né? Até engraçado.
Até brinquei esses dias, né? Porque eu tô postando bastante vídeos nos shorts, né? E teve uma determinada pessoa que comentou no vídeo, aí eu até brinquei, nossa, o canal tá crescendo, tem até hater e tudo mais. Mas assim, eu poderia ali naquele momento comentar, rebater, né, de uma forma negativa. Mas algo que o meu esposo fala sempre, nós temos que entender que o cristão da história somos nós. E você, enquanto cristão, como você vai reagir diante de uma crítica, diante, né, de um ataque? E ali naquele momento eu creio que foi Deus me dando sabedoria para poder responder. E ali eu procurei responder da melhor forma possível, né, a situação. Porque a pessoa veio mesmo indagando ali, onde está isso na Bíblia? Quero que você me mostre. Mas ali Deus, né, trabalhou bastante ali no meu coração para me manter a calma e poder mostrar outra face, né? Então, a gente mostrar outra face não significa que a gente, né, tem que estar apto para apanhar, vamos dizer assim. Mostrar outra face significa você lembrar que você é o cristão da história e não criar rivalidade com essas pessoas, mas permitir que elas te façam crescer espiritualmente, né? Então, isso que ela trouxe é muito importante, né? Pra gente estar com o coração aberto, por mais difícil que seja, não vou falar que é fácil. Até na EBD esses dias a gente aprendeu sobre os frutos do Espírito, né? E um dos frutos do Espírito é o amor, é a paciência, é você estar ali demonstrando que o Espírito Santo ocupa dentro de você. Você mostrar que o Espírito Santo transformou sua vida, mesmo diante de situações que são muito difíceis. Dentro da gente fica com raiva, mas a gente não pode irar e pecar, a gente pode irar, mas sem pecar. Então, é um esforço muito grande que a gente tem que fazer, mas que vale a pena, porque é por Cristo, né? Então, que a gente nunca se esqueça de que nós somos os cristãos da história. Então, a gente tem que, diante de situações adversas, respirar fundo e ser tardio em se irar, né? E aqui também na página 134, ela, como eu falei, né? É um livro mais voltado para as mulheres, ministerialmente falando, mas que traz também muitas coisas importantes para os esposos saberem como lidar com essas situações. Então, aqui na página 134, ela fala assim: não estou falando sobre subir no púlpito do lugar do pastor ou falar publicamente. Estou perguntando: você é completamente livre e capaz de ser uma testemunha? Você está pronta para dar uma resposta, orar ou discipular uma mulher mais jovem? John e eu conversávamos recentemente sobre essa questão. Ele me perguntou por que tantas mulheres parecem buscar desculpas para se esquivar de ser embaixadoras de Jesus. Eu disse que acredito que algumas delas simplesmente estão com medo da retaliação. Não é tempo para os fracos de coração ou sensíveis, é tempo de guerra contra aqueles que carregam a imagem de Deus, tanto homens quanto mulheres. A última coisa que devemos ser pegos fazendo é lutar entre nós mesmos. Dito isso, eu realmente penso que algumas mulheres precisam enfrentar essa conversa. Elas devem ter sido ensinadas que submissão é silêncio e não sabem que Deus mudou o nome delas. O que Deus está querendo que você faça? Existe uma jovem mãe que precisa do seu discipulado? E que tal receber um grupo de oração ou estudo da Bíblia em sua casa? A submissão divina honra nosso marido enquanto obedecemos a Deus. Então, aqui ela fala sobre a rivalidade entre homem e mulher, principalmente no ministério, em que muitas vezes, né, muitas igrejas acabam sendo muito rígidas em relação às mulheres na questão de mulher não pode pregar, mulher não pode falar da palavra de Deus, mulher tem que ficar em silêncio, e levam de maneira negativa a parte da submissão, que na verdade a submissão significa estar sob a mesma missão. É homem e mulher ali lado a lado buscando servir a Deus, não é um em cima e o outro embaixo, não, nunca foi sobre isso. Deus fez a mulher a partir da costela de Adão, e é aqui no meio, não em cima e não embaixo, no meio. Por quê? Porque eles estão sob a mesma missão, lado a lado. Então, as pessoas confundem muito submissão com, como eu posso tentar lembrar a palavra, com ser autoritário, né?
confundem muito isso, submissão com essa questão, e não é assim. E aqui ela traz um ponto muito importante sobre as mulheres perderem esse medo, né, que foi criado nelas, foi criado em todas nós, que nós não podemos ocupar um lugar de fala da palavra de Deus, mas Jesus nos fez, nos transformou, Jesus nos transformou para falarmos a palavra de Deus, para falarmos do Evangelho, para estudarmos a Bíblia e para podermos ser mulheres que transformam o mundo com oração, dando discipulado. Por que uma mulher não pode fazer isso? Se nós somos filhas de Deus. Então, ela traz esses temas muito importantes, né? Que é de nós mulheres nos posicionarmos para Cristo. Seja onde for que a gente procura esse espaço, né? Por exemplo, a internet hoje. Você pode gravar, hoje qualquer pessoa pode gravar um vídeo, falar da palavra de Deus e alcançar milhares de pessoas. Então, Jesus nos disse, ide, pregar o evangelho a toda criatura e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o que nós estamos fazendo com todos os recursos que nós temos? O que nós estamos usando o nosso celular para quê? Nós estamos usando nossas redes sociais para quê? Se não for para falar da palavra de Deus. Então, a gente pode falar da palavra de Deus usando a internet, a gente pode falar da palavra de Deus numa conversa com nossos vizinhos, com nossos amigos, no nosso trabalho. Então, o que a gente está fazendo, sabe? Não é só porque a gente é mulher que a gente não pode. Jesus nos chamou para fazer diferença. Então, ela traz esses temas muito importantes para a gente pensar. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? Então, eu vou reforçar. 2025 é um momento da gente se posicionar, principalmente nós mulheres. Aqui na página 137 ela também fala: quando não tem certeza, você irá constantemente desconfiar de si mesma e do seu direito de contribuir. Por isso, quero limpar os seus ouvidos, remover a cegueira dos seus olhos e o espinho do legalismo do seu tenro coração. Então, você poderá se curar e ouvir por si mesma. O Espírito Santo pode chamá-la para ser uma embaixadora do Evangelho na área da lei, da medicina, dos negócios, do governo ou como uma mãe que cuida dos filhos em casa. Qualquer coisa que fizermos, devemos fazer como para o Senhor. Essa prática torna o secular sagrado, mas é errado dizer a alguém que o Espírito Santo não está falando com ela se ela se sente chamada para ensinar, pregar ou liderar em alguma área na igreja. Então aqui ela fala que nós possamos agradar a Deus e fazer tudo para a honra e glória de Deus em qualquer área da nossa vida, seja na medicina, negócios, no governo, como uma mãe que cuida dos seus filhos, e que ninguém pode chegar em uma mulher e falar para ela: você não pode, o Espírito Santo não está falando com você para você ensinar, para você pregar ou para você liderar algum departamento. Isso que ela fala é muito importante para a gente abrir nossos olhos e refletir sobre, porque homens e mulheres foram chamados para falar sobre o Evangelho. Não é só um que está ali apto para falar das coisas de Deus. E para finalizar sobre esse livro incrível, eu quero falar aqui por último sobre as páginas 149 e 150, em que ela fala assim: quais passos você pode dar para ver a cura dentro de você começar? E aí ela fala: pela oração, submetendo a nossa vontade a Deus, conhecendo o nosso verdadeiro inimigo, examinando a nossa vida e as nossas conversas, tomando posição e lutando por união no corpo de Cristo. Homens e mulheres não são rivais, somos irmãos e irmãs, guardiões e estrangeiros da mesma família. Devemos caminhar juntos com companheirismo, respeito mútuo e afeição de irmãos e irmãs, e devemos encorajar os dons uns dos outros. Então, gente, 100 Rivais, da Lisa Beverly, ele tem 247 páginas, mas vale a pena, você vai ler ele assim que você nem vai ver, sabe? Que você tá lendo. Quando você vê, você já acabou o livro. E ele foi best-seller do The New York Times, tá? Então, a mulher não é fraca, não. Ele é um livro incrível e que abre a nossa mente sobre várias questões que nos machucam, várias áreas em que nós precisamos ser curados, curadas. Então, eu super indico esse livro e espero que vocês façam a leitura, porque vale muito a pena.
Então eu vou terminar o vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para acompanhar os novos vídeos. Eu sempre estou dando dicas aqui de livros, mas vocês também podem deixar nos comentários temas que vocês gostariam de ver, tá? Vocês também podem estar acompanhando ali o Instagram do canal. E é isso, gente. Espero que 2025 seja um ano abençoado e de transformações para todos nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.